Olá, meus caros amigos, bem-vindos. Este evento eu acho muito importante nessa etapa que nós estamos vivendo, onde se fala tanto em inovação na alimentação. E a alimentação viva é uma alimentação relativamente antiga, porque ela foi praticada pelos povos essênios, por povos antigos, mas que retomou essa consciência agora, né, mediante a tantas doenças do mundo moderno, que estão vinculadas à forma como a sociedade se alimenta e como processa os seus alimentos. Por isso que existe uma dependência muito forte da alimentação viva com os produtos da agroecologia, com os produtos que vêm da agrofloresta. Porque os produtos que vêm da agrofloresta são os melhores produtos que nós podemos utilizar para representar essa alimentação medicinal, que é a alimentação viva, onde prevalece a energia vital dos alimentos, né? Aqui nós vamos preparar alguns alimentos hoje, alguns pratos, mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito sobre o que é a alimentação viva, né? A alimentação viva é uma alimentação baseada nos alimentos vitalizantes, que são os alimentos crus, in natura, as sementes germinadas e os brotos, que vêm das sementes germinadas. E para fazer esses pratos, nós precisamos saber germinar as sementes e fazer os próprios brotos. O Edmundo Zeckley, que é o tradutor do Evangelho Essênio da Paz, tem uma classificação muito interessante dos alimentos. Ele fala que os alimentos biogênicos são os alimentos que geram a vida, ou seja, são os alimentos que vêm da agrofloresta, são as sementes germinadas e são os brotos também. E esses alimentos são os alimentos que são capazes de regenerar as nossas células do nosso corpo. Quando a gente faz um suco sem água mineralizante, essa água que vem do filtro, e sim com a água que vem das frutas, nós temos uma água viva, que é uma água estruturada, que tem todas as geometrias vivas da água, e essa água ela entra no nosso sangue e ela é capaz de fazer com que a nossa hemoglobina distribua mais oxigênio para os nossos tecidos. E quando a gente toma esse suco em jejum, ele fica mais poderoso ainda. É como se dentro do nosso corpo tivesse ocorrendo uma fotossíntese, né? E essa fotossíntese faz com que a nossa hemoglobina receba a clorofila, porque ambas têm a mesma estrutura molecular. Isso é, um ganhador do prêmio Nobel, Hans Fischer, um químico, mostrou que a estrutura da hemoglobina, que é o nosso sangue, tem a mesma estrutura da clorofila, que é o sangue da Terra. Então, todas as vezes que nós tomamos o sangue da Terra, o nosso sangue tem uma conexão, uma simbiose com o sangue da Terra e faz com que o nosso sangue consiga, o nosso corpo inteiro consiga respirar melhor. Então, por isso, nós vamos começar agora a fazer um suco que representa mais ou menos isso que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Eu vou precisar, para retirar a água, as maçãs, são o primeiro passo, e eu vou precisar de um liquidificador. Então aqui, vou chegar mais próximo aqui para vocês verem, eu vou picar as nossas maçãs. A gente costuma tirar, às vezes, um pouquinho a casca delas. Costuma tirar um pouquinho a casca delas, que é pra... A casca não. A gente costuma tirar a semente delas. Eu vou chamar um anjo para me ajudar, um anjo de mesa agora, que é a minha mãe. Você pode vir aqui para você me ajudar a picar as maçãs? Vou deixar aqui para ela ir picando as maçãs. Fala oi para eles. Oi. Isso. Então você fica picando as maçãs aqui bem picadinhas que a gente vai utilizar. Enquanto isso, eu vou demonstrando para vocês algumas ervas aromáticas que nós utilizamos no nosso suco, né? Esse suco ele também utiliza as sementes germinadas, que são praticamente a energia eletromagnética, que é a energia
que faz com que a semente esteja viva, que ela tenha o poder da fertilidade, que se você colocar ela na terra, ela vai crescer, ela vai se tornar um broto, ela vai se tornar um vegetal, né? E isso nós ativamos a semente com a água. A água, uma vez em contato com as sementes, ela tem esse poder de acordar as sementes. E para isso nós precisamos saber germinar as sementes, né? Então agora enquanto ela vai picando as maçãs aqui, eu vou fazer uma pequena demonstração de como você germina as sementes. Todas as sementes têm uma tabela de sementes que você pode baixar no meu site ecologiamagica.com.br, onde você vai verificar quais as sementes elas germinam. Todas as sementes elas precisam de água para germinar e grande parte delas precisa do ar depois. E apenas o broto de feijão moyashi ele precisa da terra. Então vamos aqui, você vai precisar de um vidro, de tule, assim, de uma tule, e você vai precisar de elástico. Então aqui, o nosso vidro. Eu vou demonstrar com a semente de lentilha, a moeda da sorte. Qual é a quantidade que eu faço para fazer um suco para uma pessoa? A quantidade que caiba na sua mão, que é a quantidade que a sua biologia preparou para você. Então eu vou colocar aqui a quantidade de uma mão no vidro, que eu vou fazer a germinação. E agora eu vou precisar de água, uma boa água filtrada. Eu vou colocar a água. Primeira coisa, eu vou lavar as sementes. Eu vou fazer esse processo aqui, eu vou girar, vou lavar 5 vezes. A gente costuma lavar 5 vezes a semente para que ela fique bem lavadinha. Eu vou cobrir ela aqui com a tule. Obrigado. Vou cobrir com a tule. Aí eu vou lavar ela novamente. Que é porque a gente precisa que as impurezas que ficam na semente, elas saiam, né? Então eu vou fazer isso, eu fiz 2 vezes, mas faz de conta que eu fiz 5. Aí depois que eu fiz a quinta vez, eu vou deixar por 8 horas essa semente descansar. Que a água vai fazer com que a semente ative. Então eu coloquei lá 8 horas, ela ficou ali, eu contei no meu relógio 8 horas. Passou 8 horas, eu vou pegar a minha semente, eu vou retirar a água e ela vai ficar 8 horas no ar, certo? Depois que ela ficar esse período de 8 horas no ar, você vai perceber que a semente ela vai inchar, no caso da lentilha, do grão de bico, da semente de girassol, ela vai inchar e vai fazer com que a semente solte um óleo essencial, e ela vai começar a apontar um narizinho, né? A gente costuma dizer, ó. Esse narizinho aqui é o sinal de que a semente já está se tornando um vegetal, que ela já está acordada, que ela já está desperta. Então esse é o processo de germinar sementes. Você pode germinar o grão de bico, que é essa semente aqui, ó. Você pode germinar o amendoim, que é essa semente aqui. Você pode germinar o trigo e fazer um pão maravilhoso. Você pode germinar também. Esse eu já mostrei. Você pode germinar também o girassol, que o girassol e o trigo, eles fazem a grama do trigo e o broto do girassol. Você pode colocar aquele ali para mim? E o broto de girassol. O broto de girassol, para você fazer, você precisa germinar o girassol da forma como eu te mostrei. Aí você vai precisar de uma bandejinha como essa daqui, ó, para fazer a terra, o broto. Você coloca ele na terra assim, como eu estou te demonstrando. Você espalha ele na terra assim. E você utiliza deixa eu só limpar aqui. Você utiliza um esborrifador, que é esse daqui, ó. Para você esborrifar, sempre manter a sua semente úmida, porque mantendo a sua semente úmida, você consegue
que a semente ela faça o processo mais rápido e ela não resseque, certo? Então vamos voltar agora para o nosso suco. Lembrando que o suco você pode utilizar o broto do girassol e a grama do trigo também. Mas hoje, no caso, nós optamos em utilizar plantas que vêm da nossa horta com as técnicas da agrofloresta, né? Eu sou um recém-iniciado e estou muito entusiasmado. Eu já fiz alguns canteiros, eu já fiz uma pequena horta com ervas medicinais aqui na minha casa mesmo. Eu planto algumas plantas, eu aplico nos vasos aqui que eu tenho aqui as folhas, a técnica de cobrir o solo já, e também aprendendo a tratar a terra e para criar já os nossos consórcios, né? E a gente vê, depois que a gente vê essa grande abundância que a agrofloresta cria, o que a gente pode fazer com esses alimentos? Então agora que nós estamos com a maçã picada, nós vamos começar a fazer o suco. E nós vamos utilizar da maçã para retirar a água estruturada, que é uma água que ela é um colágeno no nosso sangue. Esse colágeno, ela também é um adoçante. Vai ajudar com que o nosso sangue fique mais alcalino, ou seja, com que o nosso sangue fique mais fino e ele consiga circular melhor no nosso corpo. E para bater nós vamos utilizar a ajuda de um biosocador, que pode ser um pepino, uma cenoura, que é para ficar mais fácil para fazer aqui o processo. Quando ele chega nesse ponto que ele vira um purê, é sinal que toda a maçã já foi triturada. Então o que nós vamos fazer agora? Eu vou utilizar um baldinho culinário e um voal, que você pode fazer o seu voal ou comprar o seu voal é um tecido de cortina para retirar a fibra e ficar só com a água. Aqui o nosso baldinho culinário e esse é o nosso voal. Então eu vou colocar aqui o voal. Eu vou pegar aqui, retirar toda. Então aqui nós fazemos o processo de coagem, que é o processo de retirar a fibra da água estruturada, que é o adoçante do nosso suco. Por que a gente faz isso e não toma com a fibra? Porque dessa forma o líquido cai direto na nossa corrente sanguínea. O colágeno, a água estrutural, alcalinizante, ela cai direto na nossa corrente sanguínea. O engraçado é que esse sangue da terra, que ele é feito através da água que brinca no subsolo, através do ar puro, feito através da fotossíntese das árvores, da floresta, da agrofloresta, e através da terra, com todos os micro-organismos que estão ali. Essa água, ela é uma água diferente dessa água que a gente está habituado a tomar. Ela é uma água que tem esse poder de cura mesmo, né? Então agora nós vamos utilizar essa água da maçã, aqui, e guardar aqui o meu baldinho, e vamos colocar sementes germinadas. No caso, hoje, nós utilizamos a semente do girassol, mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou usar um pouquinho da lentilha. Quantidade de uma mão para mim e uma mão para minha convidada. Então agora nós vamos utilizar os vegetais para dar o aroma e também a clorofila, que é a pigmentação verde para o nosso suco. Nós separamos aqui muitos deles, né? Muitos que às vezes a gente nem sabe que a gente pode utilizar. Como por exemplo, a folha da cenoura. Muitas vezes a gente dá para os porquinhos. Não dá para os porquinhos não, dá para mim. Eu coloco no suco, que está tudo lavadinho já. Pode colocar um pouco, não precisa colocar tudo, ó. Aqui, ó, você vai picando e colocando aqui. A folha da cenoura. Nós vamos utilizar um pouco da erva doce, que ela vai dar um aroma mais que saboroso para o nosso suco. Não, só um pouco. Aqui um pouco da erva doce, vou colocar aqui 3 talos. Vamos colocar um pouco do salsão. Olha o tamanho do salsão. Esse salsão é de Itu. É um salsão mesmo grandão. Vou colocar
corta só a parte que está com um pouquinho de terra. O talo ou só a folha? Tudo. O talo da beterraba, as folhas da beterraba, nós podemos utilizar também. E nós podemos utilizar também um pouco de Ora pronobis, carne dos pobres. Aqui, a Ora pronobis, essa planta aqui, ó, a carne dos pobres. Também podemos utilizar. Qual é a quantidade que eu calculo? Quantidade você tem que encher o liquidificador até a boca das folhas, porque as folhas são que vão dar a pigmentação da clorofila. Elas têm a energia do sol, o combustível do sol, né? Que vai fazer com que o nosso suco fique verde, fique o verdadeiro suco verde. Porcaria. Bate. Porcaria. Ah, depois eu vou botar, mas ela não bate. Porcaria. Então aqui nós vamos fazer a segunda coagem do suco. Aqui é como ordenhar o sangue da terra, né? E você pode perceber, ele ficou uma fibra. E essa fibra aqui você pode colocar no seu minhocário. As minhocas vão adorar. Certo? Então aqui o voal, vou deixar aqui para eu limpar depois. E vou colocar o nosso suco aqui para fazer um brinde. Você pode ver todas as estruturas vivas, né? Ele até espuma, parece uma cervejinha mesmo. É a nossa cervejinha. Então aqui nós estamos com o nosso suco. Eu vou servir 2 copos. Desejar saúde para mim, para você, minha ajudante aqui. Então vem aqui, saúde. Saúde para vocês. para vocês. Ficou bem docinho? Tá sentindo o gosto do salsão? Então é isso, vamos para a próxima receita agora. Então, pode levar esse daqui lá, você vai tomando um pouco mais. Esse aqui deixa pra mim. Eu estava assistindo um vídeo do Ernest em que ele dizia, que ele falava sobre o fogo, né? Sobre a cultura do fogo, onde as pessoas colocam o fogo na vegetação, esperando que outra vegetação venha. E essa mesma concepção do fogo nós também temos na alimentação viva. A gente percebe que são duas áreas, a agrofloresta, tanto a alimentação viva, que elas são simbióticas, que elas têm ideias e conceitos similares, como essa ideia, né? Então, na alimentação viva, nós não aquecemos os alimentos acima de 45 graus Celsius, justamente que é para que as enzimas e a estrutura molecular do alimento não perca, as enzimas não morram e a estrutura molecular do alimento não modifique, né? Então, nós utilizamos algumas técnicas de amornagem, né? Onde a gente coloca numa temperatura que as nossas mãos aguentam, e a gente também utiliza o desidratador, no caso o sol, ou então o desidratador que ele não passe de 45 graus Celsius, que é justamente para fazer com que o nosso alimento ele perca um pouco a água, ele mantenha a estrutura vital, que é para fazer os alimentos onde a gente retira a água sem modificar a estrutura molecular do alimento, e assim nós fazemos os nossos pães, os nossos crackers, a nossa farinha, que é o exemplo da farinha que eu vou demonstrar agora, que é essa farinha de mandioca. Olha que linda, que é uma farinha de mandioca crua, certo? Ela é desidratada ao sol, que ela vai dar a próxima receita que eu vou fazer, que é um cuscuz. Então, para fazer essa receita, nós vamos precisar de mandioca. Então aqui eu já separei um pedaço da mandioca,
que eu queria ensinar para vocês uma técnica para você descascar a mandioca melhor. Você corta ela aqui assim, ó, e gira dessa forma assim, ó. Aí você vai colocando a faca aqui com cuidado, você percebe que tem uma camada aqui que ela vai saindo, ó. Aí você pode até tentar com as mãos ir tirando assim, pode ser que às vezes ela quebre. Às vezes você consegue tirar uma de primeira, que ela vai sair toda. Só um pedacinho aqui. Certo? Então aqui está a casca da mandioca, aqui está a mandioca. A gente pode perceber que ela saiu quase inteira. Então aqui eu vou picar o meu aipim, bem picadinho, que é para ficar mais fácil na hora de bater. Tem um pouco... Aqui no caso eu piquei, né, bem pequenininho, mas você pode fazer em grande quantidade. Você vai utilizar água filtrada e vamos colocar aqui a nossa mandioca aqui, fazer o processo e vamos bater aqui. Utilizar o baldinho culinário no processo de coagem. Então aqui eu terminei de retirar a água e aqui vocês podem ver que ela ficou mais ou menos com essa textura aqui, ó, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir assim, num espaço como esse daqui, abrir toda a mandioca assim, olha. E você vai deixar ela no sol bem quente. E aí ela ficando no sol, você vai percebendo que ela vai secando e ela vai virando pedrinhas. E depois que ela virar essas pedrinhas, você coloca no liquidificador, você vai liquidificar e ela vai ficar assim, com essa textura. E essa farofa é a base da nossa culinária de hoje. Vamos lá? A nossa culinária de hoje, ela vai utilizar a semente do grão de bico, o grão de bico germinado. Quando ele germina, ele aponta esse narizinho aqui, ó, como você pode ver, que é justamente quando ele está no ponto que a gente pode utilizar. E a gente vai utilizar uma técnica para retirar essa pele que envolve, né, a semente, depois que ela germina. E é muito simples de fazer. É até interessante que quanto mais sementes você tiver, mais fácil vai ficar. Eu vou fazer com um pouquinho, que é até um pouco mais difícil, que são essas daqui que eu germinei aqui, ó. Vou te mostrar aqui, que é a quantidade que eu vou fazer, que eu vou tirar a casca para fazer apenas uma demonstração e depois utilizar aquela ali. Então eu vou colocar elas no voal, certo? Vou fechar o voal e vou quebrar. Você pode perceber que a semente ela vai quebrar no meio. Quando ela quebrar no meio, você vai perceber que ela vai soltar a casca dela e vai ficar só com a parte interna, né? Nós fazemos assim. Se você tiver uma garrafa, você bate com uma garrafa, assim, ó. Pode utilizar uma garrafa, um rolo de macarrão, um pote de azeite, que é justamente para que a semente separe a casca. Aí o que nós utilizamos? Nós utilizamos água filtrada. Eu gosto de fazer um baldinho culinário. Eu sempre utilizo muito os baldinhos culinários, porque eles são muito práticos para trabalhar e para fazer alimento para bastante gente. Você pode perceber que aqui, ó, a semente já vai soltando. A pele, ela boia, ela separa da semente e ela boia. E aí nós utilizamos uma peneira e um outro baldinho culinário. Nós fazemos assim.
E pronto, está separado. Aqui estão as sementes que estão e aqui tá a pele. Então isso aqui foi só uma demonstração que é para a gente começar a nossa culinária de agora. Aqui já estão as nossas sementes que a gente vai utilizar. E eu vou utilizar para montar rapidinho esse triturador, essa ferramenta que é um processador. Eu vou colocar aqui a quantidade das sementes que eu vou utilizar. Na culinária viva a gente utiliza muito as mãos. A gente utiliza muito as mãos porque as mãos têm o calor e a energia. A mesma energia que faz o plantio, é a energia que manipula as mãos, que toca uma música, que escreve um poema, né? Então aqui nós vamos processar. É importante a gente não triturar muito, que como é um cuscuz, para ele ficar com essa textura um pouco mais do cuscuz, né? Então aqui nós trituramos tudo. Vou tirar aqui. E como vocês podem ver, ele já está nessa textura. Se você colocar um pouquinho no sol, ele vai ficar mais crocante ainda. Mas no caso aqui eu vou fazer, se você pode colocar no sol um tempo, mas eu vou fazer sem colocar no sol. Então eu vou colocar azeite. Vou colocar um pouco do pimentão vermelho. Vou colocar um pouco do pimentão amarelo. Vou colocar um pouco de cebolinha. Vou colocar um pouco de coentro. Certo? E vou colocar um pouco da nossa farinha de mandioca crua. Aqui, assim, já deu. E agora eu vou mexer. Para dar uma gracinha, eu vou colocar também um pouquinho de alho poró. Por último, eu coloco um limãozinho aqui, ó. Certo? E nós vamos fazer a montagem do nosso prato de hoje. Vou pedir para trazer algumas folhas aqui para mim. Aqui. Que nós vamos utilizar. Então vamos colocar aqui para decorar o nosso prato. Vou colocar uma folhinha dessa daqui para dar uma gracinha aqui. Vou utilizar um tomatinho para decorar. Vou cortar ele aqui no meio. E vamos lá, vamos montar o nosso prato aqui. É sempre bom a gente dar uma limpada na apresentação. Se você for fazer aí para sua namorada, para que ela fique muito feliz e impressionada também. Então aqui eu coloco um tomatinho. Aqui a gente fecha todos os cantinhos e a gente faz a retirada. Pronto. Olha pra mim. Então aqui nós temos a nossa primeira culinária de hoje, que é um cuscuz, que eu apresentei para vocês, com saladas e a decoraçãozinha aqui eu utilizei uma ora pro nobis. Não é bonitinho? Então vamos lá, vou deixar ele ali. Pode deixar ele ali pra gente fazer uma foto depois. O segundo prato do dia é uma macarronada de abobrinha. A gente chama de macarrão nada porque ele não vai o trigo. O trigo, que é o trigo do macarrão convencional. Então nós utilizamos uma abobrinha ou palmito pupunha, que é um produto agroflorestal que nós utilizamos para ser a base do nosso macarrão. Eu vou começar fazendo primeiro o molho do nosso macarrão, que nós vamos utilizar um outro produto agroflorestal, que é o abacate. Aqui. Então nós vamos abrir o abacate. Vou utilizar uma parte deles apenas, que é para fazer para uma pessoa. Aqui. Molho para uma pessoa. Então nós vamos retirar aqui esse creme, que é a carne
pessoas perguntam onde está a proteína na alimentação baseada em plantas. O abacate é uma planta muito proteica. Toda planta que ela é babosa, que ela tem essa presença babosa, ela é uma planta proteica. Então eu coloquei o abacate. Você vai colocar um pouquinho de sal. Daí agora nós colocamos aqui um pouquinho de manjericão. Aqui eu coloquei para mostrar para você, mas aqui ele já está mais picadinho. E você pode colocar também um dentinho de alho. Aqui eu não vou colocar ele inteiro, estou fazendo uma porção pequena. Mas o alho cru. Então aqui ele deu aqui a textura até de um guacamole. E agora nós vamos fazer a massa do macarrão. Nós vamos utilizar o ralador, que tem essa textura aqui, que é justamente que vai dar a massa do nosso macarrão. Aqui no caso eu vou fazer com a abobrinha, mas você pode trabalhar também com palmito pupunha. Essa é uma opção. Ele fica aqui com a textura do macarrão. Você também pode comprar um esterilizador de macarrão. Ou você pode fazer também no mandolim, que é uma outra opção. Mostrei aqui. Essa é outra opção que a gente pode fazer aqui no mandolim. Que vai ganhar uma outra... São duas texturas diferentes, como a gente pode ver. Certo? Então aqui... Você sabia que se você corta ele em cubinho, se você corta ele em tirinha ou se você corta ele assim, ele dá outro sabor? O corte ele modifica o sabor do alimento também. Então aqui eu vou fazer a montagem do nosso prato. Vou colocar esse aqui por baixo. Vou colocar esse aqui por cima. Então aqui eu vou colocar o nosso molho. Aqui em cima do... Vou puxar. Aqui. E vou salpicar um pouquinho de lentilha em cima para decorar. Um pouco aqui assim para decorar. Vou utilizar uma folhinha aqui assim também para decorar o nosso prato de hoje. Vou utilizar duas folhinhas de Orea Pronobis aqui desse lado aqui, ó. Tomatinho. Aqui. Então esse aqui é o segundo prato do dia de hoje, que é a macarronada de abobrinha, né? Que é um prato cru também. Então vamos agora para o nosso próximo prato de hoje, que são croquetes feitos com a nossa farinha de aipim. Então nós vamos utilizar a proporção de 1 colher por croquete, mais ou menos, você vai calcular. Eu vou colocar aqui uma quantidade. Eu vou colocar cebolinha com salsinha, o cheiro verde, aqui na nossa receita. Eu vou colocar um pouco de pimentão amarelo. E eu vou colocar um pouco do pimentão vermelho. Vou colocar um pouco de azeite, assim, e um pouco de sal. E agora eu vou utilizar as mãos, que é para fazer com que a massa fique na medida que ela precisa. Você vai medindo, você vê que talvez precise um pouco mais de azeite, você coloca um pouco mais de azeite. Pode colocar nas suas mãos também, justamente para que ele pegue textura.
Então aqui eu misturei para dar a liga a farinha da mandioca com azeite, né? E eu coloquei cebolinha, coloquei pimentão vermelho, coloquei o pimentão amarelo, coloquei salsinha, ervas, né? As ervas da agrofloresta. Nós vamos utilizar um pouco das folhas também. Você pode trazer um pouquinho das folhas para mim? Para montar a decoração do nosso prato. Vou utilizar uma folha aqui. Vou por aqui. Então aqui está o terceiro prato de hoje, que são os croquetes com a salada verde, né? Super simples de fazer. A farinha de mandioca que eu demonstrei, saladas e aqui o nosso próximo prato. Então vamos agora para o nosso próximo prato, onde nós vamos montar uma salada com a lentilha germinada. Então aqui está a nossa lentilha germinada. Eu vou colocar mais ou menos uma quantia aqui da nossa lentilha. Colocar um pouquinho de azeite, vou colocar um limãozinho, vou colocar um pouquinho de sal, e você pode usar também, que eu adoro, o miso. O miso é uma soja fermentada, esse daqui no caso é da família Hattori, que é um miso orgânico, feito por uma família de orientais, de japoneses que moram no sul do Brasil, e eles têm uma produção pequena. Nas feiras orgânicas você encontra. Eu comprei na feira orgânica aqui da minha cidade, de Itu. Então você pode colocar também cebolinha e salsinha aqui um pouquinho. Agora eu vou mexer aqui a nossa salada. Você pode colocar também algumas especiarias indianas, que eu gosto de colocar, gram masala. Você pode colocar curry, que fica muito saboroso. Você pode colocar temperos ayurvédicos. Fica a sua preferência. Então aqui eu vou montar a nossa saladinha de agora. Esse aqui eu vou montar aqui, ó. É muito legal você fazer a apresentação, que ela simboliza muito carinho, né? O carinho de você preparar o alimento e você ter uma apresentação bonita do alimento. Conta muito. Uma folha aqui de manjericão. Outra folha de manjericão. E um tomatinho cerejinha para decorar. Então aqui eu fiz a nossa lentilha, né? E agora aqui para continuar eu vou fazer uma farofa rapidinho, que é uma das minhas receitas prediletas, que ela utiliza coco ralado. Sabe que o coco, uma curiosidade do coco antes de terminar a receita, é que o coco é uma semente e você deixando ele na água, ele germina e aponta esse narigão aqui, ó, igual as outras sementes que eu demonstrei, né? E o segredo é, se você acha um coco já germinado, você fique muito feliz, porque é um achado, mas se ele não tiver germinado ainda, você vai deixar ele na água por mais ou menos uns 10, 12 dias e você vai perceber que ele já vai germinar. E o bom do coco é quando ele tem bastante água dentro, quando ele vai ressecando, ele vai morrendo. Então aqui eu já abri o coco está raladinho, eu vou colocar o coco ralado, eu vou colocar a nossa farofa de mandioca, desidratada, crua, ao sol, eu vou colocar um pouquinho maçã, uma maçã picadinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de azeite, certo? E eu vou colocar
um pouquinho de sal, aqui uma pitadinha de sal, e vou colocar um pouquinho de limão, certo? E vou colocar um pouquinho de, para finalizar, alho poró. Eu só vou mexer aqui um pouquinho antes de colocar o alho poró. Aqui eu vou picar o alho poró aqui rapidinho. Né? Aqui, como eu posso mostrar para vocês, eu vou misturar ele na nossa farofa aqui. Vamos aqui a nossa farofa, vocês podem ver. Essa farofa ela é muito saborosa. Se você não conseguir fazer essa farofa no sol, você pode fazer ela no fogo baixo, mas sempre numa temperatura que as suas mãos aguentam, tá? Nós vamos colocar aqui um pouco da farofa. Uma outra opção, variação, você pode colocar cebolinha e você pode colocar também um pouco de coentro, que dá um saborzinho. Para decorar, eu vou colocar uma folhinha de manjericão aqui em cima. Aqui eu vou tirar também a lentilha e vou decorar por último aqui com um pouquinho da beterraba. Então aqui nós temos a montagem do nosso último prato, que levou uma lentilha, né, temperada, com uma farofa de coco com mandioca, uma beterrabinha e uma saladinha com ora pro nobis, né? E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma sobremesa, a famosa torta viva, que é a torta viva da alimentação viva. E para isso nós vamos utilizar o amendoim germinado, o amendoinzinho, que é o mesmo processo de germinar, 8 horas na água e 8 horas no ar, lavando 5 vezes, 3 vezes ao dia, né? Aqui nós temos aqui a nossa base que nós vamos utilizar com a ajuda do processador. Aqui o nosso processador já está ligado, então eu vou colocar aqui um pouco do amendoim. Dá uma colher para mim aqui. Nós vamos colocar a base e processá-la. Aqui mais ou menos essa quantia eu vou processar. Pronto. Aqui está a base da nossa massa. Então, a base da nossa massa. Eu vou bater junto com as passas de uva. As passas de uva escura. Pode ser a branca também. A pasta de uva escura costuma ser mais barata aqui no interior de São Paulo. Ótimo. Vamos virar aqui. Agora, nós vamos mexer a nossa massa aqui, ó. E vamos colocar um pouco de óleo de coco, justamente para dar a liga. Eu costumo colocar mais ou menos uma colher de óleo de coco. Ver aqui, ó, que deu essa massinha aqui, que é a massa da nossa torta viva. Então agora nós vamos utilizar para o recheio as grandes geradoras de matéria orgânica do sistema, que são as bananas, né? As bananas orgânicas, nós vamos utilizar todas elas. Eu vou pedir aqui para o meu anjo, se ele pode vir aqui do meu lado, para me ajudar a descascar as bananas. Eu vou mostrar duas formas de fazer para vocês, né? Aqui. Deixar a nossa massa aqui e vou pedir para você descascando as bananas, e a gente vai utilizar para cortar o mandolim, que é essa máquina aqui, esse equipamento aqui, e também vamos utilizar a própria faca,
né, utiliza essa faca aqui de cerâmica, que ela não oxida o alimento, mas que você pode utilizar a faca que você tiver, a faquinha que você tenha disponível, né? Então, aqui eu vou começar a demonstrar o corte que você pode fazer com a faca, se você quiser usar a faca. Você pode cortar ela tanto assim, em tirinhas, você vai cortando, né? E esse mesmo corte o mandolim vai fazer pra gente, só que de uma forma muito mais rápida, né? Eu vou fazer aqui pra vocês, para fazer uma demonstração. Tá vendo? Aqui eu vou passando aqui ela no mandolim. Vou pedir para o meu anjo ir fazendo isso, enquanto eu vou falando de outra coisa. Você pode ver que ela fica até mais fininha, ó. Você pode regular aqui do lado a textura que você quer. Vou pedir para eu levantar aqui, para você fazer aqui embaixo. Você pode fazer mais ou menos... Deixa só essas duas aqui, ó, e faz com 3, tá? 3 bananas. Cuidado com a sua mão, só, por favor, tá? Utilizar o mel cru. Eu acho que um amigo nosso vai estar falando sobre a apicultura na alimentação, a apicultura no processo agroflorestal, que é uma coisa muito séria no país, no Brasil, né? O Brasil tem ainda muito pouco desenvolvido a questão da apicultura em relação à China, em relação à Alemanha, em relação a outros países, justamente por copiar o modelo norte-americano de agricultura, né? E a gente percebe que nos Estados Unidos teve a crise do colapso das abelhas, né? Um colapso em que acontece que as abelhas começaram a sumir de uma forma desordenada, e isso é por conta das monoculturas, da radiação dos celulares, da apicultura migratória, que é aquele carro que vai levando as abelhas. E o mel, o bom mel é o mel cru, né? E a gente também tem esse outro problema, que é, aqui no Brasil, apiários utilizarem uma resistência que esquenta e aquece e mata todas as enzimas do mel, né? E o mel é um alimento que pode ser conservado o tempo que precisar, porque ele tem justamente as enzimas das abelhas que fazem com que o mel seja protegido pelas abelhas, né? E tem até um mito de um faraó do Egito que encontraram na tumba dele o mel. O próprio Hipócrates utilizava o mel na cura dos seus pacientes, chamava isso de arcano, né? E o mel, ele é milenar já. E aí eu acho que o nosso amigo José Luiz vai falar disso melhor que eu. Vamos continuar aqui com o processo. Tá muito fino, vamos ajeitar aqui um pouquinho. Então aqui nós temos a nossa banana, que já foi cortada em tirinhas. Para ela não oxidar, para ela não ficar preta, você pode colocar um limãozinho assim, ó, até para dar um sabor. Nós vamos agora montar a nossa torta viva, a nossa grande torta viva, né? Vou fazer uma redonda, vou fazer uma quadradinha. Então primeiro a gente utiliza aqui a massa da torta. Vou colocar mais um pouquinho. Aí aqui agora a gente coloca o nosso recheio de banana. Vocês vão utilizar mel? No final. Aqui a gente coloca o recheio da banana. Ih, vai chover. E agora a gente acrescenta uma colher de mel aqui em cima assim. Um pouquinho de canela. Um pouquinho de canela em cima assim para dar uma gracinha. E para finalizar a gente coloca um pedacinho de cacau e a gente tira da forma. Então aqui está a nossa torta viva de hoje.
super simples de fazer. Eu vou fazer uma outra rapidinha aqui, uma quadrada agora, utilizando a mesma técnica. E você pode, se você tem na sua agrofloresta nibs de cacau, você coloca nibs de cacau, que é um produto super valorizado, um produto super premium, né, na sua receita, que também vai ficar uma delícia. A gente aperta aqui. Aqui tá chovendo um pouquinho, mas eu quero terminar a receita na chuva mesmo, que é pra gente terminar com chave de ouro essa conversa. Talvez eu tenha colocado muito, mas eu posso utilizar minhas mãos assim, para finalizar. Aqui eu caí um pouquinho aqui. Vou colocar aqui um pouquinho da canela. Colher de mel. Aqui assim. E um nibs de cacau para enfeitar. E aqui nós temos outra torta saindo. Que linda. Aqui mais uma torta, né? Olha que linda que ficou. Vou dar aqui pro meu anjo guardar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu procurei não falar muito sobre agrofloresta, até porque eu ainda estou aprendendo. Eu fiz um curso recentemente com um discípulo do Ernest. E eu acompanho muito, gosto de visitar os lugares aqui onde tem técnicas agroflorestais. Tem a minha escola que eu estudei, a Uterrapia, lá tem um curso de agroecologia, tem muitas técnicas agroflorestais onde são aplicadas também, e eu também já fiz. E eu acho que a gente deve muito a essas pessoas que estão trabalhando com agrofloresta, porque realmente nós dependemos muito deles. Nós não, todos, né? Eu acho que esse é o caminho do futuro. Então, espero que essa alimentação possa trazer alegria para sua mesa, vitalidade e também uma forma de compartilhar toda a abundância que a agrofloresta cria. Obrigado.